89,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, todos os nossos queridos ouvintes. Tudo bem por aí? Muito bom dia, Bruno. Tudo certo, e você? Tudo em ordem, tudo certinho. Acompanhando aí as movimentações, tem bastante informação importante, né? Exatamente, e acompanhando alguns indicadores da educação, mostrando que 3 das maiores cidades da nossa região não atingiram a meta de alfabetização de crianças até 7 anos. O Kevin Camada traz as informações antes da gente seguir com o comentário. Bruno. Segundo o Padrão Nacional de Alfabetização, Campinas, por exemplo, tinha o objetivo de superar a marca para 47% dos pequenos no ano passado, mas o índice encerrou o ano em 41,49%, um cenário semelhante ao de Sumaré, que terminou 2024 com taxa de 48,21% das crianças de até 7 anos alfabetizadas. A meta, no entanto, era de pouco mais de 55%. Em Hortolândia, as crianças alfabetizadas de até 7 anos eram 55% do grupo, mas o objetivo não atingido era chegar aos 61%. Para a especialista em educação infantil e pedagoga Lucelaine Zampolin, a alfabetização nessa faixa etária é importante para criar a capacidade de analisar contextos. Por exemplo, se nós conseguimos olhar para um torcedor da seleção e vai Brasil, nós conseguimos entender a função da palavra Brasil nessa frase, que é diferente de quando eu uso na frase eu moro no Brasil. Nós esperamos que a criança, quando escuta o torcedor vai Brasil, por mais criativa que ela seja, que ela não espere a imagem do país indo para algum lugar. Essa percepção do contexto em que a palavra está inserida é uma das bases da alfabetização para a criança já desde a primeira infância. Lucelaine também defende que o processo de aprendizagem do alfabeto seja particularizado, conforme a realidade social e econômica de cada criança. Nós temos que entender, primeiro, quando é que começou o contato dessa criança com as letras, com esse mundo letrado. É uma criança que veio de uma realidade de creche e já lidava com livros, com letras desde muito cedo? Ou é uma criança que foi inserida nesse mundo um pouco mais recentemente? Isso é um fator que impacta nesse processo de alfabetização. Em nota, a Prefeitura de Campinas afirmou que investe na formação de professores e na capacitação dos profissionais por meio da tecnologia. Segundo a Secretaria de Educação, as 45 escolas municipais de ensino fundamental estão integradas a uma rede de bibliotecas escolares, com o objetivo de estimular a leitura e criar uma cultura de olhar crítico sobre as questões do mundo. Também por meio de nota, a Prefeitura de Sumaré destaca avanços com a contratação de professores, a formação continuada e a definição de metas educativas. A administração de Sumaré também diz apostar em um plano de carreira para a valorização dos servidores. A Prefeitura de Hortolândia não se posicionou sobre a divulgação dos números do Padrão Nacional de Alfabetização. De Campinas, Kevin Camada. É isso, existe um padrão que deve ser estabelecido e o desafio de atingir não só a alfabetização em si, né, mas o entendimento daquilo que está sendo aprendido, né, Bruno? Isso tá faltando bastante, hein? Gente, olha, eu vou falar a verdade, eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje no Brasil é a educação. Não que saúde sempre apareça como um tema que chama bastante a nossa atenção, porque é muito problemático também, porque se trata de uma política de caráter universal, mas educação, como quem trabalha, né? Quem está na sala de aula também há mais de 10 anos, tem muitas pessoas acompanhando, já leu muitos estudos, conhece muitos especialistas também da área. Eu vou falar a verdade, é um baita desafio, né? É um baita desafio. E todo mundo é unânime em dizer o seguinte, não é corrigindo uma parte que você vai resolver o todo. Você precisa de uma série de coisas orquestradas para começar a ver resultados. Então, vou dar um exemplo. Se você tem professores que são professores que estão desestimulados dentro da sala de aula, seja por falta de apoio pedagógico, seja porque a direção às vezes não consegue dar conta de equacionar minimamente os problemas, seja porque muitos dos pais responsáveis, ao invés de se verem como parceiros da escola, veem a escola como inimigas, né, dele. Então, acho que assim, só para pegar um ponto, isso já é
um desastre em termos educacionais, sobretudo nessa etapa que exige uma atenção específica, né? Então, uma atenção ainda maior, vamos dizer assim, né? Que é para a alfabetização, para o desenvolvimento de várias habilidades, competências que vão para muito além do que apenas saber ler e escrever, mas saber interpretar, ter minimamente uma linha de raciocínio, ter uma consciência daquilo que você está fazendo. Então, tem uma série de fatores importantes. Mas eu acho que alguns deles, a prefeitura, sobretudo, pode e deve começar a fazer, viu, Felipe, Sander, queridos ouvintes? A começar primeiro, valorização da carreira docente. Gente, ninguém trabalha, por mais que a pessoa possa trabalhar com amor, com afinco, ninguém trabalha por filantropia, né? Os professores estão lá, são profissionais da educação, eles precisam ser valorizados, né? E aí é um absurdo num país como o nosso, onde você tem os professores muitas das vezes sendo subvalorizados e até socialmente sendo subjugados, vamos dizer assim, por vários setores da sociedade, receberem os níveis de salário que eles recebem. Desculpa, mas não dá para ser conivente com políticos, por exemplo, que fazem elevações de salários constantemente, querem aumentar o número de parlamentares, elevam gastos lá na altura desnecessário, mas não vê aquilo que mais precisa ser visto, que é a base da sociedade. Não existe, me apontem, uma sociedade, uma cidade que for, que conseguiu atingir melhores níveis de desenvolvimento, entregou melhor qualidade de vida, conseguiu progredir, que não tenha sido através de investimentos em educação. Então eu penso assim, tem coisas que precisam começar a ser feitas. Então, primeiro, valorização da carreira docente. Segundo, um acompanhamento cada vez mais de perto dessas equipes pedagógicas, da coordenação, da direção, para poder entender as necessidades e entender as características específicas, né? Você quer ver um outro assunto, que eu sei que é um assunto incômodo, mas se a gente for debater, é um grande desafio, a dimensão associada à inclusão. Porque a inclusão, muitas das vezes, é uma palavra extremamente linda, maravilhosa, mas na prática, o quanto se está dando condições para que esses professores realizem de maneira plena esse processo de inclusão das crianças, dos alunos, consigam de fato trabalhar de modo eficiente a isso acabar lá na frente apontando para resultados melhores em alfabetização, em desenvolvimento de habilidades, competências que são tão necessárias e importantes. É outro tópico que as prefeituras têm que cada vez mais contratar profissionais, ver o que é preciso ser feito, investir mais. E o terceiro fator, que também não é menos importante, né? Precisa ter algum tipo de vinculação mais forte com as famílias. Infelizmente, nós estamos lidando com famílias que são famílias cada vez mais desestruturadas, pais, mães responsáveis que têm uma outra dinâmica de vida, né? Muitos trabalham o dia todo fora, não conseguem fazer o acompanhamento devido, não está ali junto. Então você precisa criar mecanismos e estratégias para estreitar esses laços. Só para ficar em 3 pontos. Teriam outros tantos, né? Como a gente falou, por exemplo, em Campinas, da demora, você vai lembrar, né, Sandra, Felipe, da demora, por exemplo, em relação à questão de ar-condicionados e o quanto isso trazia de prejuízo para as crianças em períodos mais quentes, né? Mas acho que é só para começar, esses 3 fatores já dão conta da gente poder fazer um debate mais qualificado sobre a questão. O que eu acabei considerando que evoluiu, pelo menos nas respostas, Bruno, é de não ter considerado o período da pandemia, né? Porque essa era a justificativa, pelo menos nos últimos anos, para não evolução ou algo que tenha afetado realmente, desculpa, né, a questão da evolução, né? Ou do retardo no aprendizado também dos alunos. Sim, e o que serve muito mais como uma desculpa do que necessariamente como algo importante para a gente poder investir. Óbvio que teve prejuízos, óbvio que não tinha conexão, ficou ainda mais distante, socialização e N elementos. A gente não está, de maneira nenhuma, também atribuindo só a responsabilidade aos gestores sobre isso. Teve fatores estruturais aí e sociais que foram centrais nesse momento. Mas, gente, não é de hoje que a educação é da capenga. E cá entre nós, não é de hoje também, de maneira geral, que não se valoriza efetivamente a educação nesse país. Basta observar nível de investimento, basta observar o quanto se reverte do PIB em investimento em educação, o quanto há um acompanhamento, o quanto se pensa em medidas de gestão. Educação é também dinheiro, mas não é só dinheiro, é gerenciamento, enfim, tem uma série de aspectos, é multicausal a coisa toda, né? E às vezes a gente só vai empurrando. O Eliseu, ele trouxe aqui, ele é vice-diretor de uma escola no Satélite Íris aqui em Campinas. Ele fala que chega para a comunidade escolar, né, para os professores, para os funcionários, muitas crianças com muitos problemas, inclusive com alimentação muito pobre. Tudo isso atrapalha no ensino e na aprendizagem.
Ele tem plena razão, nosso ouvinte. Abraço para ele estar participando aqui conosco, né? Quem está na linha de frente da educação sabe o quanto é dramático, porque a escola acaba operando como um microcosmos da sociedade. E é como eu estou dizendo, isso muitas das vezes, que um exemplo que o nosso ouvinte está falando da alimentação, vem de lares, infelizmente, desestruturados. Às vezes onde está ali o desemprego, onde está, às vezes, uma carência maior de conseguir garantir essa alimentação adequada. Então, percebe? Os fatores são múltiplos, gente. Na base tá as questões familiares, é inegável. Tá as questões familiares e todos os desafios associados à configuração familiar hoje no Brasil. Ô Bruno, você começou inclusive falando, né, que a educação, ao seu ver, é o ponto crucial aí. E temos também a saúde, né, que a gente vem acompanhando os desafios. E a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp foi a única instituição até agora a demonstrar interesse naquele chamamento público que foi aberto pelo governo do estado para escolher uma nova organização social para responder administrativamente, né, o Hospital Estadual de Sumaré. Esse prazo para o envio do plano termina agora dia 21 de julho. O processo deve ser finalizado também agora, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Lucas Neri, inclusive, foi atrás de mais detalhes para compartilhar com a gente. A participação da FUNCAMP, que já administra a unidade atualmente, pode significar o desfecho de um impasse que se arrasta há meses. Em abril, o Tribunal de Contas do Estado chegou a apontar irregularidades no contrato vigente, colocando em xeque a continuidade da gestão. Desde então, a permanência da fundação à frente do hospital vinha sendo questionada, o que gerou incertezas entre funcionários e pacientes atendidos no local. Apesar de o chamamento ainda estar aberto, a ausência de outras entidades interessadas reforça a possibilidade de a FUNCAMP permanecer como responsável pela operação do hospital, que é referência para 6 municípios da região: Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Montemor, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Em nota divulgada no último dia 7, a Secretaria de Saúde esclareceu que a medida não representa uma privatização da unidade, mas sim uma forma de garantir maior transparência, eficiência e qualidade na administração dos serviços públicos. O modelo de OSS prevê que o Estado continue custeando integralmente a unidade, ao mesmo tempo em que monitora metas assistenciais e avalia a prestação de contas da organização escolhida. O Hospital Estadual de Sumaré oferece uma ampla gama de especialidades, incluindo clínica médica, ginecologia, obstetricia, pediatria, neurocirurgia, otorrinolaringologia e diversas áreas cirúrgicas. Se a FUNCAMP confirmar a permanência, a expectativa é de que a transição ocorra sem impactos no atendimento à população. A definição oficial será conhecida após a análise do plano operacional entregue pela Fundação e a homologação do resultado pela Secretaria. De Campinas, Lucas Neri. Não sei se é bom ou ruim, né, Bruno, saber que pelo menos tem alguém que quer ainda continuar gerindo, né, diante dos desafios, dos custos, inclusive, né, administrativos do hospital. Mudar tudo para permanecer como está, né, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. A gente falou tanto dessa questão envolvendo o gerenciamento do Hospital do Sumaré, o porquê agora, não antes, enfim, e o interesse, né, que a própria universidade, né, através da fundação agora, né, tem na manutenção aí do seu convênio, enfim, da forma como atua nesse gerenciamento, e o quanto isso, no final das contas, gerou de estresse e dores de cabeça. Eu só espero, sinceramente, o seguinte, viu, Sandra? Que diante de todas essas questões que têm sido levantadas, é para garantir maior eficiência, é para garantir maior controle, é para garantir maior transparência, mas que isso não resulte, de alguma forma, em menos verba para o gerenciamento do hospital, que cá entre nós já é dramático, né, gente? Acho que esse que é o ponto central, né? Tudo bem, legal você querer ter mais transparência, é importante saber para onde está indo o dinheiro público, mas peraí, e a qualidade do serviço que está sendo ofertado, né? Como é que vai ficar? E a dimensão relacionada à quantidade de leitos? Vai melhorar? Não vai? Tem um projeto? Como é que isso vai se refletir de maneira prática para a população lá na ponta? Eu acho que esse é o maior interesse de todos, né? É óbvio que o convênio com a faculdade, ele é importante, ele é interessante, tem uma dimensão de pesquisa que nós já trouxemos aqui, tem a própria qualificação dos médicos, que a gente já comentou sobre isso também, mas o que a gente espera é que o problema seja sanado e que, de alguma forma, possa apresentar lá na frente alguma melhoria, mas não seja algo para servir como desculpa para depois começar a cortar verba, né, gente? Acho que esse é que é o ponto central, ou ser um volume de recurso menor do que hoje é praticado, né? Uhum.
E ontem, no aniversário de Campinas, Bruno, tivemos a oportunidade aqui na CBN de conversar com o prefeito Dário Saad, e alguns pontos também chamaram a atenção, né, em relação até à cobrança da comunidade, como da entrega do Mercadão Municipal de Campinas, uma reforma aí que tem atrasos desde o anúncio oficial lá no ano de 2022, e a mais recente promessa é que a entrega ainda vai acontecer em julho, né, um novo adiamento, né, após o prazo anterior, que era para junho. E o Lucas Neri também traz um resumo para a gente dessa conversa. A informação foi confirmada pelo prefeito Dário Saad em entrevista ao estúdio CBN Campinas durante as celebrações dos 251 anos da cidade. As obras realmente serão concluídas agora em julho. O que nós estamos programando é a mudança. O Mercadão, inaugurado há 116 anos, passa por uma ampla reforma estrutural iniciada com atraso em julho de 2023. Inicialmente, o plano da administração municipal era concluir as intervenções em 12 meses, ou seja, até julho de 2024. No entanto, o cronograma mudou várias vezes desde o lançamento do projeto de revitalização apresentado em novembro de 2022 e homologado em abril de 2023, com orçamento de aproximadamente R$6 milhões e 100 mil. Ao longo dos últimos meses, a Prefeitura já chegou a prever a conclusão das obras para o fim de 2024 e depois para os 100 primeiros dias do segundo mandato de Dário. Em abril, o próprio prefeito havia declarado que a entrega seria feita em junho, o que novamente não se confirmou. Segundo Dário, o principal motivo para a nova prorrogação está relacionado à complexidade da obra e à presença de 97 reformas internas que estão sendo feitas pelos próprios permissionários, além da intervenção da Prefeitura. A grande obra que a Prefeitura está fazendo na infraestrutura, a construção do mezanino, a troca de toda a hidráulica, elétrica, colocação de elevadores, a pintura geral, reforma do telhado, mas nós temos mais 97 pequenas obras dentro do Mercadão, que estão caminhando junto nessa reta final. Outro fator que atrasou o andamento da reforma foi a necessidade de uma drenagem mais profunda do que era prevista inicialmente. Como o Mercadão está localizado em uma região alagadiça, as escavações para a substituição do piso e da rede hidráulica revelaram um lençol freático raso, exigindo adaptações técnicas não planejadas. Ali, as pessoas, quem conhece um pouco melhor sabe, ali é uma região de brejo. Então, quando foram feitas as escavações para trocar o piso, para fazer a parte hidráulica nova, teve água, encontrou água muito raso, teve que fazer uma drenagem diferente do que estava previsto para garantir a estabilidade da obra. Então, algumas coisas aconteceram fora da previsão que atrasaram. Desde o início da reforma, permissionários têm enfrentado dificuldades. Em dezembro de 2024, muitos relatavam queda nas vendas, calor intenso nas tendas provisórias, falta de espaço para armazenar mercadorias e ausência de estacionamento adequado. O novo atraso amplia a permanência dessa situação temporária. A Prefeitura também anunciou que, após a mudança dos comerciantes para o prédio reformado, irá recuperar o asfalto ao redor do Mercadão, danificado pela instalação das estruturas provisórias. Apesar dos atrasos, a administração municipal sustenta que a obra está na fase final. A expectativa é que, com a reabertura do espaço, o mercado municipal volte a funcionar em melhores condições e retome o seu papel no polo comercial e turístico da cidade. Agora, repito, não é uma obra simples. Todo mundo que reforma um banheiro dentro de casa sabe. Agora, você fazer uma obra daquele tamanho, com 97 pequenas obras particulares, porque não são obras da Prefeitura. A Prefeitura faz a obra geral. As obras internas, nos boxes, onde tem as bancas de produtos para feijoada, os bares, essas obras internas, azulejamento, o que tem que fazer, são feitas pelos próprios permissionários. Com isso, comerciantes e população seguem na expectativa de que dessa vez o prazo de julho, enfim, seja o último. De Campinas, Lucas Neri. Pra mim tem uma coisa que não faz sentido. Se todo mundo sabe que é brejo, e todo mundo sabe que é brejo ali, porque alaga, como é que não tava na previsão a possibilidade de encontrar água em um brejo? E a gente sabe que incomoda a cobrança, mas ela é necessária, né, Bruno? Porque existia já a expectativa, já existia cronogramas, né? E até quando, né? Que fica também a pergunta.
Pois é, gente. Eu acho que o Felipe Pereira tocou num ponto que é central. Quando você fez o estudo inicialmente para poder, antes da empresa responsável, enfim, por tocar a obra, pegar a obra, por que já não chamou a atenção e disse, falou, gente, isso aqui é uma área de brejo, pode ser que tenha problema, não vamos fazer lançamento oficial, né, com prazo apertado, vamos falar a verdade para as pessoas, né, ó, demora. De verdade, as pessoas entendem que determinadas obras demoram muito mais, né? Por mais que a gente queira que elas caminhem mais rápido, algumas demoram mesmo, dependendo do que você for fazer, do que você encontrar pelo meio do caminho. Sim. Mas isso era algo previsto, né, gente? Não é algo que você vai falar assim, nunca antes na história da cidade a gente imaginou que isso poderia acontecer. Não é o caso. Então, assim, faltou lá atrás, talvez, um planejamento um pouco mais eficiente para poder lidar com um prazo que fosse um prazo mais real de entrega das obras como um todo. E sim, claro, depois de toda essa reforma, aqueles que são ali os vendedores, enfim, aquilo que tem ali dos estabelecimentos, vão querer aproveitar para também deixar a casa em ordem, para chamar mais atenção, para atrair mais clientes, etc. Então, acho que é um movimento natural como um todo. Mas, de fato, faltou combinar inicialmente e só prever o óbvio, né, gente? Bruno, ficamos por aqui, conversa estendida hoje, hein? Hoje um pouquinho mais longa, né? Um cafezinho um pouquinho mais longo, mas vamos que vamos. Um excelente dia para todos os nossos queridos ouvintes. Um abraço grande, Sandra, Felipe, a todos, né? Vamos ver. Tomara que a obra saia esse ano, hein? Um abraço. Valeu, Bruno. Até. Em 2025. Nosso time entra em campo para te contar cada história do futebol. Em cada canto do planeta, ecoando o nosso